O Conselho Permanente, uma vez constituído, funcionará durante 3 meses consecutivos, coincidindo com os trimestres do ano civil, podendo o prazo de sua jurisdição ser prorrogado nos casos previstos em lei. Parágrafo único. O oficial que tiver integrado Conselho Permanente não será sorteado para o trimestre imediato, salvo se para sua constituição houver insuficiência de oficiais. Artigo 25. Os Conselhos Especial e Permanente de Justiça podem ser instalados e funcionar com a maioria de seus membros, e é obrigatória a presença do juiz federal da Justiça Militar ou do juiz federal substituto da Justiça Militar. Parágrafo 1º. As autoridades militares mencionadas no artigo 19 desta lei devem comunicar ao juiz federal da Justiça Militar ou ao juiz federal substituto da Justiça Militar a falta eventual do juiz militar. Parágrafo 2º. Na sessão de julgamento são obrigatórios a presença e voto de todos os juízes. Artigo 26. Os juízes militares dos Conselhos Especial e Permanente ficarão dispensados do serviço em suas organizações, nos dias de sessão e nos dias em que forem requisitados pelo juiz federal da Justiça Militar ou pelo juiz federal substituto da Justiça Militar. Parágrafo 1º. O juiz federal da Justiça Militar deve comunicar a falta não justificada do juiz militar ao seu superior hierárquico, para as providências cabíveis. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo aplica-se aos representantes da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Militar e respectivos substitutos, devendo a comunicação ser efetivada pelo presidente do Conselho, a autoridade competente. Seção 3. Da competência dos Conselhos de Justiça. Artigo 27. Compete aos Conselhos, inciso 1, especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais generais, nos delitos previstos na legislação penal militar. Inciso 2. Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais nos delitos a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das auditorias da circunscrição com sede na capital federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do território nacional, observado o disposto no Decreto-Lei 1002, de 21 de outubro de 69, acerca da competência pelo lugar da infração. Artigo 28. Compete ainda aos Conselhos: inciso 1. Decretar a prisão preventiva de acusado, revogá-la ou restabelecê-la. Inciso 2. Conceder menagem e liberdade provisória, bem como revogá-las. Inciso 3. Decretar medidas preventivas e assecuratórias nos processos pendentes de seu julgamento. Inciso 4. Declarar a inimputabilidade de acusado, nos termos da Lei Penal Militar, quando constatada aquela condição no curso do processo, mediante exame pericial. Inciso 5. Decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou julgamento. Inciso 6. Ouvir o representante do Ministério Público sobre as questões suscitadas durante as sessões. Inciso 7. Conceder a suspensão condicional da pena, nos termos da lei. Inciso 8. Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei. Seção 4. Da competência dos presidentes dos Conselhos de Justiça. Artigo 29. Compete aos presidentes dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça, inciso 1, abrir as sessões, presidi-las, apurar e proclamar as decisões do Conselho. Inciso 2. Mandar proceder à leitura da ata da sessão anterior. Inciso 3. Nomear defensor ao acusado.
que não o tiver e curador ao revel ou incapaz. Inciso 4. Manter a regularidade dos trabalhos da sessão, mandando retirar do recinto as pessoas que portarem armas ou perturbarem a ordem, autuando-as no caso de flagrante delito. Inciso 5. Conceder a palavra ao representante do Ministério Público Militar ou assistente e ao defensor pelo tempo previsto em lei, podendo cassá-la após advertência, no caso de linguagem desrespeitosa. Inciso 6. Resolver questões de ordem suscitadas pelas partes ou submetê-las à decisão do Conselho, ouvido o Ministério Público. Inciso 7. Mandar consignar em ata incidente ocorrido no curso de sessão. Seção 5. Da competência do Juiz Federal da Justiça Militar. Artigo 30. Compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, inciso 1, decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de devolução de inquérito e representação. Inciso 1A. Presidir conselhos de justiça. Inciso 1B. Processar e julgar civis nos casos previstos no inciso 1 e 3 do artigo 9 do Decreto-Lei 1001. E militares quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Inciso 1C. Julgar os habeas corpus, habeas data e mandatos de segurança contra ato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto o praticado por oficial general. Inciso 2. Relaxar, quando ilegal, em despacho fundamentado, a prisão que lhe for comunicada. Inciso 3. Manter ou relaxar prisão em flagrante e decretar, revogar ou restabelecer prisão preventiva do indiciado ou acusado em despacho fundamentado, em qualquer caso ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 28 desta lei. Inciso 4. Requisitar de autoridades civis e militares as providências necessárias ao andamento do feito e esclarecimento do fato. Inciso 5. Determinar a realização de exames, perícias, diligências e nomear peritos. Inciso 6. Formular ao réu, ofendido ou testemunha suas perguntas e as requeridas pelos demais juízes, bem como as requeridas pelas partes para serem respondidas por ofendido ou testemunha. Inciso 7. Relatar os processos nos conselhos de justiça e redigir, no prazo de 8 dias, as sentenças e decisões. Inciso 8. Proceder ao sorteio dos conselhos, observado o disposto nos artigos 20 e 21 desta lei. Inciso 9. Expedir alvará de soltura e mandados. Inciso 10. Decidir sobre o recebimento de recursos interpostos. Inciso 11. Executar as sentenças, inclusive as proferidas em processo originário do Superior Tribunal Militar, na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 9 desta lei. Inciso 12. Renovar, de 6 em 6 meses, diligências junto às autoridades competentes para a captura de condenado. Inciso 13. Comunicar à autoridade que se estiver subordinado ou acusado as decisões a ele relativas. Inciso 14. Decidir sobre livramento condicional. Inciso 15. Revogar o benefício de suspensão condicional da pena. Inciso 16. Remeter à Corregedoria da Justiça Militar, no prazo de 10 dias, os autos de inquéritos arquivados e processos julgados, quando não interpostos recursos. Inciso 17. Encaminhar relatório ao presidente do tribunal até o dia 30 de janeiro dos trabalhos da auditoria relativos ao ano anterior. Inciso 18. Instaurar procedimento administrativo quando tiver ciência de irregularidade praticada por servidor que lhe é subordinado. Inciso 19. Aplicar penas disciplinares aos servidores que lhe são subordinados. Inciso 20. Dar posse, conceder licenças, férias e salário família aos servidores da auditoria. Inciso 21. Autorizar, na forma da lei, o pagamento de auxílio funeral de magistrado
e dos servidores lotados na auditoria. Inciso 22. Distribuir alternadamente entre si e o juiz federal substituto da Justiça Militar os feitos aforados na auditoria. Inciso 23. Cumprir as normas legais relativas às gestões administrativa, financeira e orçamentária e ao controle de material. Inciso 24. Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei. Parágrafo único. Compete ao juiz federal substituto da Justiça Militar praticar todos os atos enumerados neste artigo, com exceção dos atos previstos nos incisos 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 do caput deste artigo, que eles são deferidos somente durante as férias e impedimentos do juiz federal da Justiça Militar.